Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Vamos conversar hoje sobre explosões emocionais. O que acontece conosco, por que isso acontece e como lidar com as nossas explosões emocionais. As birras dos adultos, né? Quando nós estamos fazendo birra diante de uma situação, como lidar com tudo isso? Isso que faz parte da nossa inteligência emocional. Então, faz parte da inteligência emocional saber identificar isso e lidar com essas situações pelas quais todos nós, pais e mães, passamos. Todos nós adultos passamos. E, aliás, isso vai nos ajudar a entender também por que as nossas crianças têm essas explosões, né, que são as birras. Mas hoje nós vamos focar nos adultos, certo? Alguém coloca aí pra mim fazendo favor? Isso, obrigada, Fran. A Fran já leu os meus pensamentos. Explosões emocionais. Já estou aqui com a minha caneca. A vida começa depois do Café com a Mari. Vamos lá então pro Café com a Mari, porque aí depois disso a vida começa. Vamos lá. Gente, quem viu ontem à noite a minha live com a Marcela San Martin sobre o hábito de leitura? Conta aí pra mim quem estava na live de ontem. Foi uma live muito bacana, ontem às 21 horas. A gente ficou mais de 1h30. Eu falo pra caramba, a Marcela também fala pra caramba. E ela tem muito conhecimento sobre o assunto, foi muito bacana. Quem não viu, depois vai lá no meu IGTV, tá salva, tá? Tem 1h30 de live, mas juro pra vocês que vale a pena, tá bom? A Marilane falou que viu, foi um conteúdo riquíssimo. Eu aprendi demais na live de ontem, foi muito legal. Então, hoje nós vamos falar, a Thaís estava lá, lembro da Thaís, é verdade? Então, depois dê uma olhadinha lá no meu IGTV, tá bom? Tá lá, salva pra vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre explosões emocionais. O que eu quero dizer com explosão emocional? Explosão emocional é quando nós estamos, de repente, tentando lidar com alguma situação, você está ali lidando com o seu filho, de repente acontece alguma coisa e você vem aquele monstro de dentro. Sabe, quando nós perdemos o nosso controle, quando a gente costuma falar assim, olha, perdi a paciência com meu filho. Você já deve ter passado por essa experiência, né? Todos nós somos seres humanos, eu já passei também, é lógico, várias vezes. Você também já deve ter passado mais de uma vez por essa situação com os seus filhos. Às vezes a gente passa por isso em outros momentos, né? Mas falando aqui da educação dos nossos filhos, nós passamos, com certeza. Então, o que acontece? É quando nós perdemos a paciência, quando depois a gente para pensar no que a gente fez e fala assim, meu Deus, por que eu agi dessa forma? Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Que na hora é como se a gente não estivesse pensando no que estava fazendo. A gente não estava medindo as consequências do que estava fazendo. Você já deve ter experimentado, né? Conta aí pra mim em que situação que você já viveu isso, né? Que você já teve uma situação assim com o seu filho. Às vezes ele é uma criancinha pequena ainda, às vezes ele já é uma criança maior, que já não está mais na primeira infância. Então, o que acontece aqui? Falando de neurociência, falando do nosso cérebro, o que é a explicação para isso? Por que às vezes acontece isso, a gente se perde nas nossas emoções, se perde ali nos nossos pensamentos e de repente vem essas explosões. E o que fazer para contornar isso, certo? Então, nós temos uma estrutura no nosso cérebro que justifica isso. Tá? Eu já falei dela aqui em outros momentos, mais voltada para o contexto das birras, então quem já me ouviu falando sobre essa parte de birras vai lembrar dessa explicação e nós vamos usar isso para nós agora, né? Quando nós temos uma ameaça, tudo que chega até nós, todas as emoções que nós temos, lembram que eu falei essa semana que as nossas emoções, elas são respostas a estímulos? Então, eu tive um estímulo, por exemplo, meu filho olhou pra mim, sorriu e falou, mamãe, eu te amo. Com aquela carinha de cachorrinho que caiu da mudança. Isso foi um estímulo. O que acontece no nosso coração? Né? Na nossa mente, na verdade, né? A gente pensa a gente sente com o cérebro, né? Então, o que nós sentimos? Nós sentimos afeto, ternura, amor, os olhos enchem de água. A gente, ainda mais se foi a primeira vez que ele diz isso, né? Nós ficamos enternecidos, né? Então, esse estímulo da criança olhar para nós e falar com carinho provocou em nós uma emoção. Agora, imagina que é uma reação oposta.
Você chega e pede pro seu filho, filho, agora nós vamos tomar banho. Aí o seu filho, que sempre foi aquela criança obediente, queridinha, amorosa, de repente ele tá perto de um amiguinho e ele não quer parar de brincar, ele olha pra você e fala assim, eu não vou tomar banho, eu vou se eu quiser, você é uma mãe chata. O que isso causa em você? Esse é outro estímulo. E aí você, dentro de você, como é natural que aconteça, a reação vai ser raiva. Nós vamos sentir raiva. Como assim? Que menino ingrato, eu cuido dele, eu faço tudo e ele vem me chamar de mãe chata, ele vem dizer que ele vai tomar banho se ele quiser, ele acha que ele se manda, eu faço tudo, né? A reação vai ser essa. Por quê? Porque nós temos um controle dentro do nosso cérebro que está o tempo todo julgando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, julgando as reações que nós vamos ter. Essa parte do cérebro que está avaliando os estímulos que chegam e qual é a resposta que eu devo dar a eles, essa parte do cérebro chama-se amígdala cerebral, que não é essa amígdala aqui, são as amígdalas que estão lá perto do sistema límbico, são duas estruturas pequenininhas em forma de amêndoas que estão lá no nosso cérebro, que elas são responsáveis por vigiar as nossas reações. Então imagina que nós temos um cérebro primitivo e um cérebro superior, tá? Nós temos um cérebro só, tá? Eu sei disso, né? Mas imagina que dentro desse cérebro nós temos partes nesse cérebro que são mais responsáveis pela sobrevivência, instinto, sobrevivência, né? Então, ele controla o nosso batimento cardíaco, nossa respiração, a função dos órgãos, né? Os órgãos internos. Esse é o nosso cérebro primitivo, cérebro que todos os outros mamíferos têm também, né? Que é igual ao cérebro do macaco, é igual ao cérebro do lagarto. Nós temos uma parte do nosso cérebro que é parecida com os demais, certo? Que é o cérebro menos desenvolvido. Mas existe uma parte do nosso cérebro, que é a parte superior, que é o neocórtex, que é uma parte mais avançada, né? Quem fez isso? A Thaís colocou, ó, tô lendo sobre isso no livro Cérebro da Criança. Isso, o Dr. Daniel Siegel explica isso, né? Usando esses termos, né? Acho que ele usa outro cérebro lá, ele fala sobre destampar o cérebro. Já vou entrar lá, Thaís. Então, quem fez o meu curso Guia Prático Anti-Birras já tá sabendo desse conteúdo, porque lá eu explico por que a criança tem birras, tem essas explosões emocionais. Então, lá eu falei no aspecto voltado para a criança, né? Mas é mais ou menos isso, funciona conosco também. Então, esse nosso cérebro superior, para que serve? Ele não é para reagir simplesmente, não é para instintos, ele é para raciocínio. Então, como que funciona normalmente quando chega um estímulo no nosso cérebro? O que acontece? O nosso cérebro vai avaliar. Imagina que a criança agiu desse modo, né? Desafiando, que eu falei agora há pouco, né? Imagina que a sua criança agiu assim. Seu cérebro vai avaliar. Será que isso aqui precisa de uma resposta imediata ou não? Será que eu posso mediar, eu posso modular essa resposta? Porque quando o cérebro inferior toma a frente e responde e toma por si mesmo as suas próprias decisões, rapidamente é porque tinha uma ameaça, ele se sentiu ameaçado, então ele de pronto responde. Isso acontece quando nós temos, por exemplo, imagina que uma situação que muitas mães contam pra mim aqui. Às vezes a mãe tá amamentando o seu bebê e o bebezinho tá lá com coceira na gengiva, um bebê de 8, 10 meses tá lá com algum dentinho nascendo e esse bebê morde o seio da mãe. Nossa, quem já passou por isso sabe, né? Algumas mães falam assim pra mim, Mari, foi instintivo, a hora que eu senti a mordida, eu dei um tapa no meu filho e depois eu fiquei assim assustada, tipo, meu Deus, o que eu fiz? O bebê começou a chorar, eu fiquei assustada e agora como é que eu faço? O bebê tá assustado e não quer mamar, né? Eu já recebi directs assim. Por que isso acontece? A mãe sentiu aquele estímulo e ela imediatamente reagiu, porque o cérebro inferior dela imaginou, isso é uma ameaça, eu preciso reagir logo para poder me defender. E ela acabou tendo uma reação, que é de lutar ou fugir. Nesse caso, a mãe, entre aspas, lutou, né, e deu um tapa na criança sem pensar, que era um bebê que não fez de propósito, mas ela, sem pensar, acabou reagindo para se defender. Por que isso acontece? Nesse caso, quando o nosso cérebro, quando a amígdala cerebral percebeu que tinha uma ameaça que podia nos colocar em risco ou gerar alguma situação potencialmente danosa, a amígdala assume o controle e fala, olha, peraí,
a gente precisa resolver rápido isso aqui. Não dá tempo de passar para o neocórtex, que é o andar de cima, entre aspas, né? Que o Dr. Daniel Siegel coloca assim. Fala assim, o andar de cima do cérebro é aquela região nobre, onde tem o raciocínio, onde a gente reflete. Nossa, mas será que eu agi assim? Meu filho não vai ficar chateado comigo? Será que se eu falar desse jeito, vai ser a melhor opção mesmo? Só que essa reação do andar de cima, ela demora muito. A gente precisa pensar em todas as possibilidades, né? Eu tenho que analisar, será que eu vou causar alguma coisa ruim na outra pessoa? Será que essa é mesmo a melhor opção? Enfim, para levar essa informação para o andar de cima, demora. Então, a amígdala cerebral é como se ela fosse um vigia, né? Um guardinha que fica ali na escada que sobe para o andar de cima do cérebro. A gente tem esse andar de baixo, que é aquele mais grosseiro, mais simples, que só cuida de instintos e sobrevivência, e ele reage quando é necessário uma resposta rápida. Aí tem a amígdala. Quando a amígdala avalia que é possível levar para o andar de cima, o andar de cima é o chefe, né? É o centro da casa. Então, a gente sobe lá para o andar de cima essa informação e o neocórtex vai trabalhar. Olha, acho que aqui a gente precisa pensar nisso. Se você disser isso de tal forma, seu filho vai ficar chateado. Então, a gente avalia a situação. Quando é que nós temos uma explosão emocional? Quando o estímulo que chegou é interpretado como uma ameaça tão grande que não dá tempo de subir para o andar de cima. É como se a amígdala, que é o vigia que está lá no portãozinho para subir lá em cima, ela fala assim, não, peraí, não vai dar tempo até isso subir lá em cima e voltar, vai levar muito tempo, a gente precisa agir logo. Então, deixa o cérebro de cima em paz, não vamos incomodar o chefe, né, deixa ele lá e a gente mesmo resolve por aqui isso aqui. Como que nós vamos resolver? Vamos fazer alguma coisa aqui e reagir logo. Nesses casos, você já deve ter tido essa sensação de não estar pensando no que estava fazendo. É exatamente quando nós temos essa situação da amígdala tomando a frente na situação. É o que se chama em neurociência de sequestro da amígdala. Lembra daquela situação, daquele dia em que você acabou tendo uma reação exagerada com seu filho, que você depois ficou se culpando um monte, falando, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fui bater? Por que eu fui gritar? Por que eu fui grosseira? Por que eu disse aquelas coisas e não estava nem pensando o que eu estava dizendo? Nesse dia, a sua amígdala cerebral estava tomando a frente da situação. Ela entendeu que tinha uma ameaça muito grande e que precisava agir logo. E ela deixou o córtex de ladinho. Então, depois, você olhando para a situação e falou assim, nossa, nem era tão grave assim. Nem precisava ter tido uma reação desse jeito. Mas depois, pensando, você consegue avaliar com calma. Agora, na hora da situação, é como se a amígdala cerebral, ela fecha o portãozinho. E aí, a parte pensante do cérebro, a parte que raciocina, fica desligada. É como se desligasse o nosso cérebro superior. E aí você não consegue raciocinar a respeito. Qual é a saída aqui, tá? Então, assim, quando a gente tem um estímulo, né? Então, vamos só recapitular, né? Eu sei que pode parecer um pouquinho teórico, assim, mas vamos recapitular um pouquinho para ficar mais fácil. Então, quando chega um estímulo, né? Alguma coisa está acontecendo, algum desconforto está acontecendo. Se essa informação passar lá para o cérebro superior vai dar uma abafada na reação. Fala, não, peraí, não é bem assim, né? Calma, você não precisa resolver isso agora. Vamos olhar aqui nas nossas memórias, nos nossos arquivos, para ver se tem alguma situação em que você agiu diferente, que foi melhor. Vamos pensar todas as possibilidades primeiro, né? Então, ela meio que sufoca aquela reação instintiva, emocional, né? Que você age só tomado pela raiva, age só tomado pelo medo. Então, essa reação do cérebro superior, ela demora um pouquinho mais, porque ela envolve mais circuitos cerebrais, né? Ela é mais criteriosa, ela é mais ponderada, então envolve mais pensamento junto com o sentimento. Eu tenho sentimento também, mas eu tenho pensamento, e as duas coisas funcionando em conjunto vão me levar a uma resposta equilibrada. Eu não posso reagir só racionalmente sem emoções, mas eu também não posso reagir só com emoções sem o racional. Então, essa é uma reação controlada, né? A gente vai se controlar diante da situação. Então, em geral, essa é a forma padrão. A maioria das nossas respostas são assim. A gente modula pensamentos e sentimentos.
né? Então o cérebro pensa, vem o estímulo, ele raciocina, escolhe uma melhor opção, lembra do que eu aprendi no café com a Mari, olha, a Mari falou tal coisa, como que eu posso agir? Eu acho uma graça quando vocês me mandam mensagem dizendo assim, Mari, hoje aconteceu uma situação, eu fiquei pensando, o que que a Mari faria aqui? O que que a Mari diria sobre isso? E isso é uma reação racional, quando nós estamos usando o que nós sabemos, o conhecimento, junto com as nossas emoções, eu estou modulando as duas coisas. Esse é o agir perfeito, quando nós equilibramos as duas coisas. Mas existem aquelas situações em que nós temos as exceções, em que há um excesso de estímulo. Então imagina que, e quando é que acontece isso? Quando é que acontece o sequestro da amígdala? Quando o estímulo foi muito forte. Por exemplo, você sentiu raiva, que todos nós sentimos raiva, vocês lembram disso, né? Todos nós sentimos raiva. Então, você sentiu raiva e essa raiva foi tanta que ela acabou inundando você, ela transbordou. É como se chegasse no limite, sabe? Então, imagina que o limite está mais ou menos aqui. Até aqui, aquilo que vem de raiva, de medo, de ameaça, de aquilo que nós entendemos como uma afronta da minha criança, por exemplo, se ele chegar aqui embaixo o estímulo, ok, eu vou reagir de uma maneira racional. Eu vou agir, se o meu filho falar uma palavra áspera comigo, eu vou pensar, vou escolher a melhor opção e vou reagir. Agora, se uma reação que provoque mais raiva, por exemplo, se o meu filho me bateu, né? Isso talvez passe do limite da raiva. Às vezes é uma criança pequena, me bateu e às vezes de impulso, sem pensar, eu bato de volta. Talvez já tenha acontecido com você. Às vezes a criança vem dar um tapa e você devolve o tapa. E aí depois que você pensa, meu Deus, mas a criança aqui é ele, por que eu agi assim, né? Às vezes nós temos essas reações sem pensar quando ultrapassou o limite que nós tínhamos. Às vezes a raiva foi tanta, né? Aquilo gerou um desconforto tão grande em nós que provocou um sequestro da amígdala, tá? Então isso tem explicação científica para isso, né? Então, o Dr. Daniel Siegel fala que nesses casos em que houve o sequestro da amígdala, é como se a gente tivesse trancado o portão que dá acesso ao cérebro de cima. Você não tá pensando mais, você não tá pensando no que tá fazendo. Então, qual que é o remédio, então? Se nós sabemos que existe essa possibilidade de trancar esse portãozinho que vai fazer a gente ter reações impensadas. Lembra que nessa hora, qual que é a diferença entre uma reação e outra? Quando eu estou reagindo calma, quando eu estou me controlando, quando eu estou mantendo a paciência e aquela hora em que eu explodo de vez com meu filho. Qual que é a diferença? Está no raciocínio, pensar. O que a gente não está conseguindo fazer na hora que a gente está tendo um sequestro da amígdala? Pensar. Então, olha só. Sei que para criança a gente vai conseguir usar pouco isso, tá? Mas nós que somos adultos, nós conseguimos usar esse recurso. Então, na hora que você perceber, então na próxima situação em que você perceber que você está tendo um sequestro da amígdala, que você está deixando, que você está sentindo a sua bochecha corar, que você está sentindo seu coração disparar, que você está sentindo que está dando vontade de apertar, que está vindo aquele olhão ali, né? Quando você perceber que você está entrando num sequestro emocional, às vezes a gente não consegue imediatamente frear essa reação. Então, o que nós precisamos de momento fazer na hora da explosão emocional? O que fazer? Se retirar. A primeira coisa, por quê? Eu preciso dar 1 segundinho, 2 segundinhos, 3 segundinhos para que o meu cérebro pause um pouquinho essa reação explosiva. Então, quando for possível, saia de cena, nem que seja fechando os olhos e ficando em silêncio. Pare para frear aquela reação. Se você tá sentindo que tá vindo aqui para você falar alguma coisa pro seu filho, pausa isso e respira. Respirar vai te dar 2 segundos, 3 segundos para que você acalme essa reação que ia explodir em você. E depois, então o primeiro passo, fazer uma pausa. Você precisa frear isso. Segundo passo, nós precisamos pensar. Você vai se obrigar a pensar, porque é tudo que o seu cérebro não quer fazer agora. Seu cérebro tá entendendo, pô, mas essa criança tá me desafiando, ele acha que ele é quem para fazer isso, porque eu ensino tudo, ele é desobediente, eu tô pedindo, ele não faz e tal. O teu cérebro falando com você, né? O anjinho mal falando ali na sua orelha. Você precisa parar e pensar. Então, primeiro você parou,
respirou para dar uma pausada naquela reação que estava a ponto de explodir, o vulcão que estava prestes a entrar em erupção. Você parou, respirou. Segundo passo, pensar. Como assim pensar? Nessa hora você não está pensando, você está agindo por instintos como um animal, né? Às vezes como um animal a gente está reagindo e sai falando, sai gritando, sai batendo, porque a gente está se sentindo ameaçado. Houve um estímulo suficientemente forte para que a gente se sentisse desse jeito. Então, o que eu posso pensar? Eu vou forçar meu cérebro a pensar. Isso vai esfriar a reação. Por que mesmo? Porque o correto é reagir emoções mais razão, certo? Quando eu tenho um sequestro emocional, é só a emoção, a razão tá aqui desligada, ela não tá, porque o cérebro entendeu que se eu fosse raciocinar, pensar na resposta, não ia dar tempo de me defender. Então tá só a emoção funcionando. Eu tô só agindo reacionalmente, através da raiva, através do ódio, da ansiedade. Opa! Da ansiedade, então só as minhas emoções estão falando. Então, lembre-se disso, tá? Já vou explicar um pouquinho mais, mas lembre-se. Então, primeira coisa, pause. Segunda coisa, pense, tá? Então, o que eu posso pensar nessa hora? Você não vai pensar, porque a gente vai forçar o cérebro racional a ligar de novo, tá? Então, a gente vai fazer isso de uma maneira forçada, não é o natural. Nessa hora, tudo que nós não fazemos é pensar. Então, você vai forçar seu cérebro a pensar. Como assim? Então, esse é o remédio para acalmar uma explosão emocional. Primeiro, parar, porque tem horas que você simplesmente não vai conseguir pensar imediatamente. E depois você vai escolher algumas coisas para pensar. Uma delas, por exemplo, você que é adulto, você vai se colocar na posição de adulto e pensar assim: por que será que o meu filho está agindo assim? Você vai pensar. E lógico, a resposta emocional seria: porque ele tá me testando, porque ele é desobediente, porque essa criança tem que apanhar, porque ele tá mal educado, né? Vai vir um monte de coisas emocionais. Mas você vai puxar pela razão. Por que meu filho está agindo assim, né? Porque provavelmente é um estímulo que veio do seu filho para te deixar assim tanto, né? Então, imagina que você tá chegando do trabalho. Vamos imaginar uma situação aqui com uma criança de 5 anos. Você tá chegando do trabalho, cansada, exausta, tem que preparar a janta. E você tinha pedido pro seu filho que ia ficar alguém com ele, né, olhando ele em casa. Você saiu para trabalhar, ele fica alguém. E você pediu para ele: filho, você pode brincar, mas quando você terminar de brincar, guarde os brinquedos. Então tá bom. Aí quando você chega em casa, você já vem pensando, chegando em casa, pegando a chave da porta, e você fala assim: ai, nossa, eu tô doida pra tomar um banho, relaxar um pouquinho, né? Poder comer, sentar com meu filho, comer e depois dormir, né? Eu tô cansada, deitar, descansar um pouquinho. E aí você entra em casa, quando você abre a porta, a sala tá virada de bagunça, tem carrinho, tem Lego, tem resto de comida, tem bagunça, tem sofá bagunçado, almofada, aquele caos, né? Qual que é a reação naquele momento? Raiva, e talvez seja tanta raiva que você exploda. Então, o que você vai fazer nessa hora? Você vai parar, pausa a reação, e aí depois você vai pensar: por que o meu filho agiu assim? Talvez, aí nessa hora você vai responder pra você: talvez ele agiu assim porque ele tem só 5 anos e ele ainda não é capaz de manter as coisas organizadas. Ou talvez porque o meu filho estava brincando e se distraiu. Talvez ele não percebeu que já estava na hora de guardar os brinquedos. Talvez é porque ele não estava prestando atenção e se distraiu com uma brincadeira. Depois ele resolveu pegar outra e ele estava brincando de carrinho. E depois pegou o Lego para fazer uma pista e depois ele pulou no sofá. Talvez ele estava tão entretido que ele esqueceu do que eu falei para ele. E ele não está fazendo isso para me testar. Ele não está fazendo isso para me desobedecer. Ele não está me provocando com isso. Talvez ele só fez isso porque ele é uma criança e criança faz criancice. Talvez eu, com 5 anos, reagiria da mesma forma que meu filho. Talvez tenha acontecido isso já, inclusive. Então, pensar. Quando eu começo a pensar, o que acontece? Além de eu conseguir compreender e ter compaixão da minha criança, eu esfrio aquela explosão que estava prestes a acontecer. Eu preciso pensar. Claro, você não vai conseguir fazer isso em 1 milésimo de segundo, porque a sua reação ao entrar em casa era sair dando grito para todo lado. Mas eu
falei, olha só a bagunça, não sei, né? Talvez o que você diria ali na hora. Mas a reação que estava pronta para acontecer, você pausou, respirou. E aí você pensou, por que meu filho fez isso? É porque ele é uma criança. Porque ele é só uma criança. Segunda pergunta que você pode fazer. Por que eu vou agir assim? Você está prestes a explodir. Aí você vai pensar, por que eu vou agir assim? Só para aliviar essa raiva que eu tô sentindo? Só para eu colocar para fora, porque eu tô cansada, porque eu tô exausta, eu vou fazer isso só para descarregar isso? Por que eu tô agindo assim? É uma segunda pergunta que você pode fazer. Terceira pergunta que você pode fazer. O que eu quero ensinar aqui? Então, você vai se perguntar. Então, imagina, você tinha pedido para o seu filho manter as coisas em ordem. Quando você chega, tá tudo bagunçado. A hora que você tá pronta para explodir, você pausa, respira e você se pergunta. O que eu tenho que ensinar para o meu filho para que isso aqui não aconteça mais? Será que eu já ensinei para ele o hábito da ordem? Que toda vez que brinca tem que guardar os brinquedos? Que toda vez que pega um segundo brinquedo, o primeiro deve estar guardado? Será que eu já ensinei isso para ele? Será que o meu filho já tem idade suficiente para eu cobrar isso dele? Eu preciso pensar, então, como eu faço para que isso não aconteça mais? Nessa hora que eu tô pensando nisso, você tá lá na porta, você abriu a porta, você tá lá parada, estática, né? Ninguém vai achar que você é louca, calma, né? Talvez o seu filho ache estranho, né? Mas você não é louca, é melhor ficar passando por alguma coisa estranha do que explodir, né? Então, calma, vai dar certo. Você para e respira e você pensa, o que eu tenho que ensinar pro meu filho para que isso aqui não aconteça mais? Porque eu não quero que aconteça mais. Agora, se eu agir da forma como eu estava pronta para agir, explodir, gritar, ser grosseira, além de eu me arrepender depois, não vai resolver o problema, porque pode acontecer de novo. Então, como eu faço isso? Eu acho que eu preciso ensinar ao meu filho o hábito da ordem, né? Tem um módulo inteirinho lá do curso do Guia Prático Antibirras que eu falo sobre esses hábitos básicos da criança que são necessários que a gente ensine para eles. O hábito da ordem é um deles, né? Então, a Tati falou, melhor parecer louca do que ser louca. Exato. Se você para na porta e fica em silêncio por 2 ou 3 segundos e fica ali estática e não consegue reagir, né? Você não consegue não, você pausa, porque você estava pronta para reagir. E você pausa aquela reação, vai parecer louca, mas você não vai ser louca. Boa, gostei, Tati. E outra pergunta que você pode se fazer. Você não precisa se perguntar tudo isso, tá? Eu tô te dando ideias, tá? Qualquer uma dessas que você escolha vai funcionar, tá? E a última que você pode se fazer, que eu coloquei algumas ideias aqui, né? Mas você pode inventar as suas próprias perguntas aí pra se fazer na hora da quase erupção. A última pergunta é: como eu quero que o meu filho lembre de mim? Então, na hora que você tá ali, você viu toda aquela bagunça que chegou a te dar vontade de voltar pra trás e não entrar em casa. Aí você respirou e você pensa assim, puxa, se eu fizer o que eu tava pronta pra fazer, meu filho vai lembrar de mim de uma forma que eu não gostaria que ele lembrasse. Ele vai lembrar de mim gritando, ele vai ter lembranças terríveis daquela mãe louca, aquela mãe estressada que chegava jogando e chutando meus brinquedos e tal, e gritando comigo, ou que vinha com um chinelo para me bater. E não é essa a imagem que eu quero que ele tenha de mim. Como é que eu quero que o meu filho lembre de mim? Pergunte-se isso nessa hora. Por quê? Por que eu tô falando isso aqui? Então, tem 2 efeitos. Primeiro, que você vai pensar em possibilidades diferentes da que você estava pronta para agir. E segundo, você vai acalmar a sua amígdala cerebral. Então, o remédio, o calmante para a amígdala cerebral é pensar. Porque eu estava agindo só emocionalmente. A hora que eu começo a pensar, eu ligo de novo o meu cérebro racional. E pronto, a hora que eu faço isso, eu respirei e eu comecei a pensar, pronto, eu já vou acalmando a minha amígdala e eu consigo de novo abrir aquele portãozinho que leva a informação lá para o cérebro superior e eu vou começar a pensar em possibilidades melhores.
eu vou agir melhor. Eu vou lembrar de tudo que eu tô escutando aqui, eu vou lembrar de tudo que eu aprendi, porque nessa hora, se você deixa só a emoção tomar a frente, você não vai nem lembrar do que você podia ter feito. Ai, Mari, na hora da birra, eu explodi, eu bati, eu gritei, eu nem lembrei do que eu estudei aqui no curso, né? Tem gente que fala dos cursos, eu fiz o curso. Nessa hora, você tava tendo um sequestro da amígdala também, seu filho tava tendo um e você tava tendo outro, né? Então, você que é adulto, nós não podemos exigir isso da criança, falar pro filho, filho, pensa um pouquinho, não reage assim. Ele não tá conseguindo fazer isso. Agora, nós adultos conseguimos. Não é fácil. Talvez você esteja falando assim, ai, Mari, parece muito fácil, mas na prática será que funciona? Funciona, mas eu já digo pra você, não é fácil. Porque nessa hora que nós estamos com as emoções afloradas, que tá tudo pronto para explodir, frear essa explosão nem sempre é tão simples assim. E às vezes essa pausa de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos não vai ser suficiente. Às vezes você vai ter que sair de cena. Se você percebeu que tá passando da conta, saia de cena, se retire e só quando você conseguir voltar a pensar, aí você volta para resolver a situação. Se for o caso, abriu ali a porta, viu que o negócio tá pegando, vai direto pro quarto, senta lá na cama, dá aquela vontade de chorar, dá aquela vontade de amassar alguma coisa, dá vontade de socar uma almofada, respira fundo, toma um gole d'água e comece a pensar. Quando você conseguir pensar numa dessas perguntas, o que eu quero ensinar aqui, por que meu filho tá agindo assim, por que eu ia agir assim, como que eu quero que meu filho lembre de mim, uma dessas perguntas, quando eu conseguir pensar nelas, aí sim, eu acalmei e aí agora eu posso escolher uma possibilidade melhor. Eu posso escolher uma reação melhor, tá? A Daiane, por que será que eu estou com as amígdalas superativas? Jesus! Gente, é sério, isso acontece mesmo. Nós às vezes nos acostumamos a ter reações tão explosivas que a gente não pensa. Então nós precisamos... Lembra lá da primeira live que eu falei na segunda-feira, que eu falei sobre inteligência emocional? Que ter inteligência emocional significa pensar antes do estímulo e da resposta. Então, estímulo aqui, resposta aqui. Eu tenho que pensar no meio. Às vezes está tão no piloto automático, essa explosão, que a gente não está pensando. Então, qual é o segredo? Pensar. E se você está acostumado a sentir um estímulo e já reagir, aprender um novo caminho não é tão simples. Não é tão fácil. Precisa de dedicação. A gente vai ter que gastar energia nisso. Vamos ter que treinar isso, certo? Então, a Tereza falando... Então, faço de tudo para não explodir. Qual é o segredo para não explodir? Pausa e pensa, tá? O PP, os dois P's aqui. Pausa e pensa. Primeiro, faça uma pausa do tempo que você precisar para conseguir ir para a segunda parte, que é pensar. Enquanto você não está pensando ainda, não reaja, não fale, fique imóvel, não abra a boca, né? Deixa a pausa ali, liga a pausa, fica com cara de louca, mas não seja louca, né, Tati? Né? Mas, exatamente, ó, treino, 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 exato, é isso aí, né, Lucas? Então, nós precisamos treinar porque é um hábito, tudo é questão de hábito. Quem fez uma pergunta aqui pra mim? A Isis falou assim, Mari, não sei como vai ser quando você vai dar pausa no café com a Mari, eu aprendo tanto. Por causa do Theo, Isis. Tava pensando nisso esses dias ainda, como é que vai ser quando o Theo nascer. Não sei ainda, mas pra mim também é algo muito produtivo, porque eu acabo me empenhando em produzir conteúdo, em estudar mais, e isso me ajuda na minha maternidade também, né? Aquela frase que os ouvidos mais perto da minha boca são os meus, é muito verdadeira. Vocês acham que eu falo aqui porque eu sou uma mãe perfeita, porque eu sou a Maria Teresa de Calcutá, que nunca tem uma explosão emocional? Gente, claro que não, eu não sou essa mãe perfeita, vocês sabem, eu nunca quis interpretar um papel aqui pra ninguém, claro que não. Eu tenho explosões emocionais com as crianças ainda hoje. Lógico que com o treino isso fica menos frequente. Opa, peraí. O adulto sou eu. Essa criança tá fazendo isso não é pra me desafiar, não é pra testar a minha paciência, é porque ela é uma criança e criança funciona assim mesmo. Calma, retira, amor, assume aqui, porque eu tô perdendo a paciência, eu vou lá pro quarto, fico quietinha. Ou eu dou um tempinho e falo assim, filha, peraí, que agora eu não consigo resolver isso, agora eu tô muito brava. E eu não quero ser grosseira com você. Então me dá um tempo. Quando eu me acalmar, a gente conversa. Nós precisamos nos retirar de cena e ter essa capacidade de identificar
olha, cheguei no meu limite, a partir daqui eu vou explodir, sai de cena. Se você consegue fazer isso, se tem um adulto para tomar conta do seu filho, saia de cena, se acalma e depois volta, certo? Repetir 295 vezes. Criar o hábito, treino. É possível iniciar isso com crianças de 7 anos? Sim, é possível ensinar sempre. Até adultos nós aprendemos, né? A Nath, Isis, acho que eu vou ter que reassistir todos os cafés com a Mari anteriores para não ter crise de abstinência. Ótimo, né? Dá pra gente fazer um reprise aí. Quando logo que o Theo nascer, os dias que eu não consegui vir, de repente ele acordou, eu tô amamentando, alguma coisa assim, aí a gente vai fazendo os reprises. Ótimo. Gente, é isso. Espero poder ter contribuído de alguma forma. Espero que você possa se lembrar disso. Então lembre-se pelo menos disso, dos 2 P's. No momento em que a explosão emocional estiver para acontecer, lembre-se, pausa e pensa. Quando você conseguir pensar, a explosão já reduziu pela metade. Você ativou o seu cérebro, você ligou a parte de cima. Vai demorar um tempinho para ele conseguir encontrar uma boa solução, mas você pelo menos já está com o cérebro racional ligado. Isso é ótimo, tá? Sim, Lívia, as lives ficam salvas. Todas estão lá no meu IGTV. Aliás, já hoje é a nossa live número 93. Então, vocês têm 92 lives anteriores. Duvido que alguém aqui assistiu as 92 anteriores, né? Então, amanhã, gente... A Gra falou, essa semana foi fantástica. Certo, essa semana nós falamos sobre inteligência emocional. Amanhã eu vou trazer um momento para perguntas e respostas. Então, quem não viu as lives anteriores, de segunda, terça e quarta, ou quem chegou atrasado pro Café com a Mari de hoje, volta lá nas outras, assiste elas, e amanhã eu vou trazer um momento para perguntas e respostas sobre esse assunto, inteligência emocional, explosões emocionais, sobre como a gente lidar com as nossas próprias emoções na educação dos filhos, tá bom? Pausa e pensa, exatamente, isso aí, Tereza, isso aí. Então, amanhã a gente vai ter perguntas e respostas. Tragam as perguntas anotadas. Quem tiver ao vivo na live amanhã vai poder perguntar e eu respondo, tá? Vou tentar responder o máximo que eu puder aqui, tá bom? Gente, um bom dia pra você. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a graça de não desanimar. Porque eu sei que não é simples. Quando a gente tá acostumado a agir assim impulsivamente, explosivamente, não é tão fácil voltar atrás e pensar antes de agir. Eu sei, já tive muita dificuldade com isso. Hoje eu consigo fazer isso com mais facilidade, mas nem sempre é tão fácil ainda. Então, não desanime, não desista, porque vale a pena. É pelo seu maior bem, é por aquele que é o motivo das nossas vidas. Então, que nós possamos lembrar disso no nosso dia e sempre estar com o nosso coração empenhado nesse processo de melhora, que é contínuo. Você vai dar uma melhorada, mas de repente vai acontecer um dia e você vai explodir de novo. Calma, você não tá do zero de novo. Você só teve um momento de fraqueza e tá tudo bem. Vencedor não é aquele que sempre ganha, mas é aquele que nunca desiste. Então, se você quer ser vencedor nesse processo, não desista, tá? Vai dar tudo certo. Gente, um beijo pra vocês, tá bom? Tudo de bom e até amanhã de manhã no Café com a Mari. Tchau, tchau.